É um estado a refletir na profundidade das palavras daqueles que vêm do trono da morte, os Exus da morte. Morte no dicionário significa interrupção da vida, o fim de um ciclo, o fim de uma existência de um organismo. Interrupção da vida. Todos queremos ascensionar e nos libertar, mas ninguém quer morrer. A morte a que nos referimos é a interrupção da vida ilusória, a interrupção da vida material de Maia. E uma morte pode acontecer em vida. São nessas interrupções de ciclos onde as couraças e correntes pesadas que carregávamos ficam pelo caminho. E o que acontece é que no decorrer da vida nos acostumamos com o peso dessas cargas e acabamos por nos confundir com elas. E a minha função hoje é te relembrar: você não é as correntes que carrega. Você não é o seu corpo. Você não é os seus vícios, a sua maledicência, os seus impulsos mais vis. Você é o Cristo, experienciando um grande projeto de dualidade, positivo, negativo, yin yang, próton e elétron. A eletrosfera representa um campo de possibilidades da polaridade negativa, o movimento feminino. O núcleo atômico condensa os prótons, que de cargas similares são mantidos pela força froca, a força da unidade. A força da unidade mantém coesa o núcleo de toda a matéria no cosmos. Movimento, paralisação, dia e noite, finito e infinito. Não há mais tempo. A chegada dos tronos da morte vem nos relembrar daquilo que realmente importa, porque quando a morte sopra nas nossas vidas, todas as prioridades se reorganizam. A única coisa que entra na equação é a sua paz. E quando você se confunde com as correntes que você carrega, aí você se esquece de quem você é, do que te move e do que te traz a tua paz. Por que eu venho falar sobre isso? Porque hoje, mais uma vez, incorporou Exu Mortalha no Robson, no Ohana, e farejou falando que muitas consciências no centro carregavam as mortalhas da reclamação, da maledicência, da autossabotagem e dos decretos negativos que fazem sobre si mesmos. Essas são as correntes. Eu não sou capaz, eu não consigo, isso não é pra mim. Eu sou assim mesmo. Não vou fazer, eu vou deixar pra depois. Você é o observador que colapsa essa realidade holográfica. E enquanto você é escravizado pelo inconsciente, e ainda põe mais a carga de no consciente retropropagar comandos que, como correntes, flagelam a tua alma e castram ela da capacidade de fazer uma coisa diferente e te tornam um carne putrefata, vibratoriamente decadente. Você já parou para observar o que você tem falado e o que você tem pensado? Ou você está sendo uma mortalha ambulante? Porque os tronos da morte vêm nos lembrar da finitude da vida e que, frente a esse ciclo muito transitório da nossa condição consciencial, eu preciso semear o poder. Poder é mestria de consciência. É a capacidade de navegar pela realidade. Onde está o teu poder? Você olhou para o poder real? Aquele que vai te levar para a porta, para o infinito? Para abrir essa porta, você tem que morrer e renascer. O reino do infinito não aceita essas tralhas.
O reino da fonte não convive com esse tipo de negativismo e de reclamação. Esse é o convite que a morte nos traz, soprando nos nossos ossos, arrepiando a nossa espinha e nos lembrando que nós não somos essas cargas. Nós somos a fonte. E na medida que você se confunde com a sua condição humana, você não exerce a luz dos teus níveis mais internos para transcender as tuas dificuldades e para se transformar. Nós somos regidos pelo inconsciente. Registros, memória celular. E é uma batalha contínua de autoaprimoramento, de autopercepção, de autoconsciência e de disciplina que faz com que a gente navegue por esse reino do inconsciente que determina a nossa realidade, que é o sentir. E é muito desafiador vencer essa barreira. Eu passei por isso também. Há 5 anos atrás, eu estava desprovido até de paz, quanto mais de recursos, quanto mais de capacidade espiritual. Mas o plano evolutivo me conferiu um dom. O dom de não desistir. Porque é na beira do abismo que a gente pula e abre as asas e voa. E foi refletindo sobre as palavras do Sombra da Morte que eu revisitei vários momentos da minha vida de maior dificuldade e compreendi que ao longo desses 5 anos eu vivi várias mortes. Mortes do ego, daquilo que eu pensava sobre mim mesmo, das crenças que eu tinha, da autoimportância. A morte da maledicência, da inveja, da comparação, da autossabotagem. Essas coisas que ficam incrustadas no ego, principalmente a morte da mente que acha que sabe tudo, que tem a resposta para tudo, que é capaz de tudo. Essa mente concreta, sabotadora, isso está muito incrustado nos nossos corpos. E às vezes a gente precisa realmente passar por mortes em vida para poder transcender para um novo patamar de frequência, onde você consegue estabelecer domínio sobre o teu inconsciente. Mas se você está jogando no seguro e você não mergulha no reino do desconhecido, em busca da tua ferida, porque dói. O medo da morte é a sensação mais visceral que existe. E não é só a morte do corpo que provoca essa reação, é também a morte do ego. É também a morte das suas crenças, que você se agarra, das suas noções de mundo, de quem você pensa que é, do quão perfeito você acha que é. E se tem uma coisa que os guardiões nos ensinam, é a sermos o poder organizador do caos e compreendermos que nesses movimentos de maior densidade e dualidade é onde a gente renasce. E o caminho espiritual é uma renúncia, é estar preparado para morrer. Você tem que estar preparado. O sinal de que você pisou no deserto do caminho espiritual é a sombra da morte. Esse sopro frio que estremece o chão, te deixa sem visão. Sem visão de referencial. O conhecido se esvai e você entra na vacuidade da presença, em busca do chamado da tua alma. E é nesse vendaval do deserto gélido, onde tudo aquilo que não faz parte do novo ciclo evolutivo se esvai. E quanto mais apegado eu estou às antigas referências do ego, mais dói. E quanto mais incrustado eu estou com essas couraças, grilhões, correntes e amarras, mais eu blasfemo. E aí, você é catapultado para fora do deserto da alma da transcendência e vai direto para o reino das covas. E você começa a cavar sua própria cova a cada reclamação, a cada decreto negativo, e vai criando uma mortalha que te sufoca. E depois que você está pútrido no lodo, o Exu te pergunta: e aí, vai querer que eu feche a cova? Ou que eu estenda a mão para tu se libertar? Sim.
Vencer o inconsciente é um desafio, é uma tarefa de uma vida. Eu sei bem o que eu passei. Eu sei que domar o inconsciente é uma luta diária. Todo dia, todo dia. Correção, autopercepção, paz. Busca da neutralidade. Não é brincadeira não, querer domar o reino do inconsciente. É um trabalho de uma vida. Mas, meu irmão, controla o que tu fala. Controla o consciente. Porque se tu não controla nem teu plano consciente, como tu vai estar preparado para vencer uma matrix consciencial devoradora de almas? Forças arcônticas do universo, porque aqui eu não escondo a realidade, não. Esse é o chamado da espiritualidade. Controla a tua boca. Para de reclamar. Agradece. Mas tá tudo caindo aos pedaços. Entende? E entrega o que tem que ser entregue. Às vezes a espiritualidade ela fala conosco sem a gente perceber. Uma intuição, um pensamento, um sonho. E quando a gente está na bagunça da mente, de um plano consciente completamente desorganizado, isso não chega. Isso não chega. E a gente vai se perdendo, se perdendo, se perdendo. Então existem ciclos no caminho espiritual, de morte, de renascimento. E quando você vai aprendendo que elas são etapas necessárias, você fica mais fluido, mais preparado para não se identificar com essa roupa e deixar que ela vá. Não se identificar com as coisas. E é nessa dinâmica de entrega que você entende o fluxo do soltar. E aí você solta e os aprendizados vão ficando mais leves, porque à medida que o universo sinaliza é hora de rasgar a mortalha, você simplesmente vai e rasga. Você não se agarra, não se confunde com a mortalha, porque aí vai um pedaço de você. E quantos de nós estamos nos confundindo com os vícios, com as crenças, com a hereditariedade, com os padrões familiares? Como a gente vai se libertar dessa matéria? Se eu não estou conseguindo nem encontrar quem eu sou no meio de tudo isso que ofusca a minha essência espiritual. E o meu papel é fazer você se relembrar que a prioridade da tua vida tem que ser se lembrar de quem você é. Essa tem que ser a busca diária. Por que vocês acham que eu falo tanto do ancoramento? Porque o ancoramento é um ponto de luz para você relembrar de quem você é. Por que eu falo tanto de registro? Porque ele é uma forma da gente catalogar esse inconsciente que sabota a nossa realidade. Por que eu falo de realidade paralela? Porque é a influência que trabalha no plano inconsciente, provocando sensações e influências além do seu controle. Quando você põe consciência nisso, você pode acessar suas realidades mais avançadas e se dessintonizar das de maior polaridade e acelerar o teu processo de despertar. Tudo isso está chegando por quê? Porque não há mais tempo. Porque chegou um grande fim de ciclo do nosso planeta. E é por isso que essa turma barra pesada, Exu do Tempo, Sombra da Morte, Exu das Sete Mortes, chegaram para lembrar de que a interrupção da vida cotidiana chegou. E para nos convidar, abrindo uma porta para as estrelas, de que existe um reino real e infinito. E esse é o verdadeiro salto da fé. Mergulharmos no mais profundo âmago do nosso ser, em busca do nosso Cristo interno, e entendendo que essa matéria tão concreta e certa não é a morada do Pai. Não é a unidade. E de entender que a nossa consciência está aqui para cumprir um ciclo experiencial. E o que faz esse projeto se delongar é a nossa teimosia para com o chamado do coração. Enquanto você for na contramão do chamado do teu coração e do teu nível intuitivo, mais você se confunde com a mortalha. E quando ela precisar ser arrancada, um pedaço de você se vai. E o aprendizado espiritual não precisa ser tão doloroso. Não precisa ter sofrimento. Porque o sofrimento é a resistência da consciência. Sofrer é opcional. A dor é obrigatória.
Você vai escolher transcender, desapegar ou sofrer. Você é o mestre, você colapsa a onda. Recebemos a informação de que chegou o fim da Operação Tempo. Ela foi concluída com sucesso. Os mercados espirituais saíram de faixa e agora nós vamos voltar a focar no nosso trabalho interno. Muitos portais, muitas transformações aconteceram e nós efetivamente geramos uma profunda transformação na linha de tempo. Foi muito esforço. Muito. O trabalho continua. Mas é hora da gente começar a olhar para dentro. Porque é de dentro que vai vir a fortaleza que vai te fazer inabalável frente a qualquer evento externo. E nós conseguimos, no meio de tantas pressões, de tantas cargas, e no meio de provas que levaram ao limite a nossa condição humana, fazer o que precisa ser feito. E é recompensador você conseguir atravessar o campo de batalha. Vamos atravessar esse campo? Esse é o meu chamado de lucidez, de presença. E relembrar quem somos. Eu fiquei muito reflexivo quando eu voltei hoje do Ohana e eu decidi gravar um vídeo nesse formato completamente diferente. Meio de podcast. Reflexivo, sem tempo, sem edição, mais cru. E se vocês gostarem e tiverem bastantes comentários positivos, eu posso tentar gravar com mais constância. Porque o que mais me impede de gravar, às vezes, é a minha autossabotagem de querer fazer um vídeo muito bacana, etc. Mas se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like aqui que a gente tenta compartilhar insights e informações de tudo que vem acontecendo. E eu senti muito forte, pessoal, de refletir com vocês sobre as palavras dos Exus da morte, porque tem tanta gente se matando em vida, interrompendo a verdadeira vida que é o fluxo crístico com reclamação, com maledicência, com pensamentos de autossabotagem. Não façam isso, pessoal. Eu percebo muito claramente os obsessores induzindo no meu campo mental palavras que atuam contra a minha consciência, palavras muito negativas. E se você está com o campo cansado, com a frequência baixa, a tendência é você retropropagar o pensamento. Tu vê aquele pensamento: caramba, eu estou gastando muito, caramba, não está dando certo, caramba, eu estou cansado. Cara, isso é uma automagia. E se você não tiver a sacação de estar ali, plenamente consciente, dominando o território do teu campo mental, ele vai ser dominado por forças opositoras ao teu despertar. E tá todo mundo assim. Por isso que o Exu Mortalha deu uma olhada assim, 360 no Ohana e falou: tá todo mundo cheio de mortalha. Eu não quero mortalha na minha vida, não. Eu vou rasgar tudinho. Doa o que doer. Eu quero liberdade. Eu quero respirar pleno. Se gostou desse vídeo, comenta aqui gostei. Compartilha com mais pessoas. Tô gravando esse vídeo aqui às 11 horas. E amanhã, dia 5, às 8 horas da manhã, vai ser o nosso grande evento. Da forma que a gente está trazendo de contribuir, diminuir a barreira de acesso. E você está acessando todos os cursos da plataforma Espiritualidade Estelar, somente de 8 da manhã até 8 do dia 6. Fala com o nosso suporte. Entra aqui no comentário fixado e vamos se tornar um realizador multidimensional. Por que eu falo com tanta propriedade dessas técnicas? Porque elas transformaram a minha vida completamente, de milhares de pessoas. E eu espero profundamente que você possa ser um agente de transformação nesse mundo. E no final, como diz nosso mentor Antônio, tudo que vai importar é a luz que você deixou e a harmonia que levou nos seus níveis internos na semeadura de volta para as estrelas. O grande Cristo nos ensinou: eu e o Pai somos um. A meta da unidade. Que todos possamos buscar a unidade. E se eu quero estar em unidade com a fonte, eu tenho que aprender a estar em unidade com o próximo. Estar em unidade com o próximo. Neutralidade. Então observa o poder que o externo tem de fazer refém teu campo emocional.
e vai pouco a pouco buscando essa meta evolutiva, não na mente concreta, mas na mente crítica que te habita. E canaliza a tua energia para isso. E aí esse estado de paz e equanimidade vai se derramar pelos teus corpos. E aí sim você vai transmutando o inconsciente e colapsando uma nova realidade de paz, prosperidade, abundância. Onde o reino do extraordinário torna-se a norma na sua vida. O divino que habita em mim, saúde divino que habita em você. Beijo no coração.